Olá, empreendedor, olá, investidor, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais um vídeo para vocês, compartilhando um pouco mais do nosso conhecimento nesse meio aí de empreendedorismo, nesse meio de investimento. Como vocês podem estar acompanhando aí nesses últimos dias, na última sexta-feira aí, o ex-ministro Sérgio Moro pediu aí para afastamento, né? Pediu para sair aí do ministério e estamos aí além agora dessa quarentena que estamos passando, além desses problemas aí em questão da nossa saúde, estamos aí iniciando aí uma crise política também. Mas enfim, né? São fatores que a gente tem que prestar atenção. Na sexta-feira, no pronunciamento do Sérgio Moro, para quem estava ali operando em mini índice e soube aproveitar o momento na questão da venda, conseguiu aí ter um retorno muito bacana, porque enquanto o ex-ministro estava falando sobre a sua saída do governo, o mini índice caiu, derreteu. Tivemos aí a B3 entrando em leilão, né, como se diz, porque caiu de uma forma até o momento que teve um circuit break aí, que é uma trava de segurança da própria B3. E no final da tarde tivemos aí o presidente falando, achamos que poderia ter mais uma queda, teve uma leve queda inicialmente, mas durante o pronunciamento do presidente, o mercado trabalhou ali normalmente, né, e acabou numa pequena alta em relação ao período da manhã, né? Enquanto o período da manhã, enquanto o Sérgio Moro falava, o índice caiu, né, o índice Bovespa. No período da tarde não surtiu tanto efeito o pronunciamento do presidente. Mas aqui estamos hoje para falar sobre taxas, né? Sobre nota de negociação. Para quem opera day trade ou swing trade, mais no day trade, né? No swing trade é sempre quando ele finaliza a sua operação. No day trade, como você tem que começar uma operação no dia e finalizar no mesmo dia, ao final do dia ou no dia seguinte, dependendo da corretora que você trabalha, nós recebemos por e-mail aí uma nota de negociação onde mostra todas as nossas operações, as taxas que vamos ter que pagar. Outro dia, vendo num grupo no Telegram, uma pessoa reclamando, falou: pô, meu, eu tive X de lucro, né? Eu tava feliz pra caramba que eu lucrei tanto. Aí depois eu fui ver o quanto que eu tinha ganhado no dia seguinte, cobrou mais de 50% de mim, como que isso e aquilo e tal. Então a gente precisa entender, eu separei aqui duas notas minhas, né? Para vocês poderem entender esse motivo de às vezes você ter um lucro alto no dia pelas operações que você fez, mas você fez muitas operações e você precisa entender, né? Algumas corretoras elas oferecem a taxa de corretagem zero, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu utilizo a corretora Rico e utilizo também a corretora Clear, né? Operações de day trade eu faço mais pela corretora Rico. E a corretora Rico, eu tenho o sistema de RPL acionado, né? Então eu não é cobrado de mim a taxa de corretagem. Mas vocês vão ver na nota de negociação que eu vou apresentar para vocês que existe ali a taxa de corretagem. Por que existe? Porque na verdade eu costumo baixar as minhas notas de corretagem no mesmo dia do trade, né? Então por volta de umas 20 horas, 21 horas, você entra no site, na Rico, essa nota de negociação já está liberada lá. Só que no dia seguinte, eu recebo também essa nota de negociação por e-mail. E essa nota que chega por e-mail, ela vem atualizada. Então, ela vem todos os
serviços ali, as minhas operações, elas vêm zeradas, porque eu tenho o sistema de RPL ligado e futuramente a gente pode estar falando sobre isso, tá? Então, mas eu escolhi essa nota de corretagem mais para vocês entenderem sobre as taxas, tá? Se você acaba optando por uma corretora que não tem taxa de corretagem isenta, vocês vão praticamente pagar esses valores e é isso que eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui as notas. Bom, eu tenho uma nota aqui, eu até acabei tirando aqui, tá? Porque aqui estão meus dados de endereço, aqui CPF e o meu código de cliente, só mantive aqui as informações para vocês entenderem que realmente é uma nota de negociação da Rico, tá? Então todas as informações, número da nota, o dia que foi, e eu tenho aqui uma outra nota que foi feita no dia 13 do 4 e essa daqui foi realizada no dia 23 do 4. Então vou começar com essa daqui do dia 26 do 3, me desculpe. Então vou começar por essa nota aqui, tá? Do dia 26 do 3, onde eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 operações, tá? 12 operações realizadas nesse dia. E aqui você sempre vai ter essas 12 operações, as compras que foram realizadas e aqui as vendas, tá? Em todas as operações você sempre vai ter a sua entrada, que vai ser compra, e aqui as operações que vão ser em venda, beleza? Porque você comprou, você vai ter que vender no final. E aqui vocês podem estar vendo a quantidade de contratos que foi trabalhado, tá? Então nesse dia praticamente eu trabalhei com um contrato, teve uma operação que eu trabalhei com 3 contratos aqui, e praticamente foi isso, tá? Eu trabalhei mais com um contrato neste dia. Então, para um contrato, o que vocês precisam entender que cada contrato que você entra numa operação, você paga uma taxa de corretagem de 0,45 centavos na entrada e depois você vai pagar 0,45 centavos na saída. Então, cada contrato, para você operar ele, sai para você 90 centavos. Então isso é preciso vocês entenderem. Às vezes a gente vê no próprio YouTube mesmo, alguns traders colocando lá que está operando com 20 contratos, com 10 contratos, com 40 contratos, tá? Então entendam que cada contrato vai valer para esse trader 90 centavos. 45 de entrada e 45 de saída, tá? Então 90 centavos no final. Então por aí vocês já conseguem ter uma base, tá? De quanto que vale isso. No final aqui, a gente tem todas as divisões, tá? Tudo que a gente paga. Então aqui no final do dia eu tive um lucro final, tá? Então eu fiz todas essas operações aqui e esse não foi um dia muito bom para mim. No final eu acabei aqui com R$ 124 no total de negociações, tá? Então aqui o C é de crédito e o D é de débito, tá? Então taxas que nós pagamos em todas as operações, quando você recebe a nota de negociação. Então, o IRRF Day Trade, você sempre vai estar pagando ela. Então, no caso, em cima desses R$ 124, eu vou ter que pagar aqui R$ 1,04. Depois nós temos a taxa de operacional. Então, a taxa de operacional é o valor total, lá em cima, tá? Então somando lá todos os trades que foram feitos, todos os 90 centavos, deu R$ 12,60. Depois a gente tem que pagar uma taxa de registro na BMF. Então, no caso na B3, tá? Nós temos uma taxa também em cima desse valor de R$ 124. Então, aqui ficou em R$ 4,76. Depois nós temos uma outra taxa de emolumentos, que é cobrada também, então ficou em 2,24, tá? Temos que lembrar o seguinte, que no day trade nós pagamos aí em cima do lucro 20%, tá? 20% em cima do nosso lucro. Só que no próprio dia é tirado 1% do valor. Então aqui nós temos um imposto de 1,15, então R$ 1,15, tá? O que é preciso entender?
quando vocês forem, no caso, terminei o mês no lucro, e você precisa gerar lá a DARF para estar pagando os impostos. Aí você não vai gerar uma DARF com o valor de 20% sobre o total, tá? Vocês podem gerar uma DARF com o valor de 19%. Então vocês vão gerar uma taxa, meu total deu R$1.000, vocês vão colocar como o imposto, vocês vão colocar 19%. Por que 19%? Porque aqui você já tem aí 1% já sendo retirado no dia, tá? E esse 1%, independente se você está no lucro ou se você está com saldo devedor. Ah, fiquei devendo aqui 124. Vai me cobrar também esse 1,15 aí, tá? Então, em todas as notas de negociação, sempre é retirado 1% em cima do valor que você teve lá, beleza? Então, não esqueçam disso. Então, taxas que são cobradas em todas as operações que vocês fazem, tá? Então você vai ter a taxa de day trade, você vai ter a taxa de operacional. Isso, se você trabalhar com uma corretora que você tem o RPL ativo, você não vai estar pagando essa taxa operacional aqui, tá? Então, como eu já expliquei para vocês, na Rico eu não pago esses 12,60. No dia posterior, essa nota aqui ela sai com essa taxa zerada para mim, mas eu estou escolhendo essa nota que é do próprio dia, só para poder mostrar para vocês como que funciona essas taxas. Então, no final, o que aconteceu? Eu tenho aqui de taxas de custos gerais operacionais, eu tenho 19,60. Então, o que é feito? É feito 19,60 menos os 124. No dia, o que sobrou para mim? R$ 102,21. Então, eu tive todas essas operações no dia, aqui é o dia 26, tá? Dia 26/3, eu tive todas essas operações e para mim o lucro que ficou foi de 102,21, tá? Então marquem isso, tá? Então eu tive 12 operações, dessas 12 operações eu tive um lucro de R$ 124. Desses R$ 124, R$ 19,60 foi só de impostos, tá? Só de taxas cobradas, incluindo aqui o imposto, tá? E para mim sobrou 102,21, ok? Então marquem isso aí. Agora nós vamos para uma outra nota e prestem atenção nessa nota, tá? Aqui eu só tô pegando a página 4, tá? Só para vocês entenderem, mas foram 4 páginas. Isso diz que nesse dia eu fiz 38, deixe marcado isso, 38 operações, tá? 38 operações. E vocês podem perceber aqui que eu entrei com um contrato, com 5 contratos, com 4 contratos, com 3, com 2. Então foi um dia que eu operei mais agressivo aqui, tá? Então, em alguns momentos eu fiquei devendo 549, daqui a pouco eu estava lucrando 448, depois eu tive aqui um saldo devedor de 751, aqui depois eu tive um crédito de 926, enfim, vocês podem perceber que o dia foi bem intenso aqui. E é uma coisa que eu não recomendo, tá, galera? Eu tô hoje operando muito menos, eu coloquei pra mim que eu preciso estar operando, fazendo no máximo 6 operações, tá? Eu sigo aí alguns traders, alguns analistas, e isso tem me ajudado pra caramba, tá, pessoal? Às vezes vocês entram e vê só o pessoal mostrando gains e gains e gains, e não é bem assim, tá? A gente precisa entender que nós estamos estamos no meio, né? Quando você entra na bolsa de valores, nós somos os sardinhas da vez, tá? Porque existem tubarões, existem pessoas muito mais preparadas, profissionais, que estão ali para ganhar realmente dinheiro e tirar dinheiro de quem não tem experiência, tá? Então não adianta você, tô perdendo, eu vou ganhar, agora eu vou recuperar. E por muitas vezes que eu tentei fazer isso,
né, eu me dei mal, tá? Eu perdi dinheiro aí no mercado, tá? Neste dia aqui, eu acabei insistindo no erro de querer, não, eu perdi, eu tenho que ir lá tentar conseguir de volta, até que eu não acabei no prejuízo, mas no final meu lucro foi muito pequeno, eu vou mostrar para vocês. Então uma dica que eu dou para vocês desde já, tá? Nessa semana agora, na quinta-feira, começou na quinta-feira. O Danilo Zanini, ele é um analista, tá? O cara entende muito sobre bolsa de valores. Ele ficou 24 horas, começou na quinta-feira meio-dia e acabou na sexta-feira a meio-dia. E dessas 24 horas aí, eu acabei acompanhando 22 horas e o cara trouxe muitos especialistas, pessoas que entendem muito de bolsa de valores. Então tentem e teve o Raoni, né, que o Raoni até um tempo atrás, ele era um dos sócios da corretora XP, né, ele que esteve aí atuando com a compra da corretora Clear, com a compra da corretora Rico, né, que hoje Rico e Clear fazem parte aí do time XP Investimentos, e a XP no Brasil hoje é a principal corretora, tá, pessoal? Então, muitas perguntas aí quais são corretoras. Eu vou deixar aqui para vocês também o vídeo anterior, eu falei sobre isso, como iniciar no mercado. Então, eu falei sobre corretoras e dei dicas, até entrando dentro da plataforma da Rico, entrando na plataforma da Clear, para mostrar para vocês. E lembrando, tá? Eu não ganho nada indicando aqui, mas é o que eu vivencio e é o que eu tenho que passar para vocês. Então, uma dica que eu dou, se vocês querem entrar para esse mercado, eu quero começar a investir, quero ser um day trader, não vai nessa história de que os caras só ganham, o cara ganha dinheiro, ganha muito dinheiro. Não, você pode ganhar muito num dia, mas você pode perder tudo no outro, ou você pode perder todo o seu capital num outro dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, dicas que eu dou para vocês sobre quem seguir, tem o Danilo Zanini, tem o Rodrigo Cohen, é outro analista excelente, tem a Pan Somenzato, que ela é da corretora Clear, ela tem a sua sala de calls diários também, então eu vou deixar todos os nomes aqui embaixo para vocês estarem seguindo. Tem o Kim Pfeiffer, ele é o sócio proprietário da empresa Atom, é outro cara que é um gênio como trader. O cara entende muito e eles têm lá a Universidade Atom, onde vocês podem estar aprendendo muito, não só sobre o trader, mas como o mercado financeiro em si, tá? Surreal Ports, que é também um trader, e o forte dele é operar no mercado norte-americano. Então, para quem está aí com uma base, eu já tenho uma base legal, eu quero operar lá fora, vale a pena seguir aí o Surreal Ports, porque o Surreal Ports, ele entende muito sobre essa questão. Ele tem N vídeos aí no YouTube para mostrar para vocês como estar operando, e dicas também de como estar operando aqui no Brasil, no mini índice, no mini dólar, enfim, tá? Então, galera, primeiro, aprenda, entenda. O que eu vejo muito no mercado são pessoas que não entendem nada, não sabem nem como trabalhar numa plataforma direito e já querem entrar, já querem, me passa call que eu quero, me passa call, e o cara não sabe nem como dar um stop, não sabe nem como dar uma entrada, enfim. E uma coisa que não sabem é isso, quanto que custa, né? Então tá vendo aqui, ó, eu entrei com 5 contratos, tá? 5 contratos daqui. Quanto me custou isso? R$ 2,25. Mais uma vez lembrando, tá? Isso aqui mostra pra mim, mas no próximo dia, no dia seguinte, isso aqui, essa tabela, ela vem zerada pra mim, tá? Porque eu não pago corretagem na Rico. Mas no próprio dia ele me passa tudo isso, até para eles fazerem os cálculos, tá? Então, ó, operei com 5 contratos, foi 2,25. Operei com 4 contratos, foi 1,80. Só que lembrando, tá, que esses 2,25 aqui é 2,25 de entrada e 2,25 de saída. Aqui são só as vendas, tá? Nós estamos na última página. Enfim, então vocês podem ver que as minhas corretagens aqui foram muito maiores do que no dia na nota de negociação anterior que eu mostrei para vocês. E aí vamos lá. No final do dia,
eu acabei aqui com R$ 485. Eu poderia ter acabado com muito mais, né? Mas eu fiquei naquela briga de tentar recuperar. Foi um dia que eu fiquei muito nessa briga de recupera. Se eu tivesse parado logo no período da manhã, eu teria tido um retorno bem maior aí, mas enfim, tá? Então, nessa briga, pô, legal, né, meu? R$ 485 no dia, isso já é bom demais. Seria bom demais se eu não tivesse aí sido teimoso e ficado aí brigando com o mercado, tá? De ganha, perde. Então, nesse dia ganhei 485, eu tive aí de IRRF no day trade 1,28, taxa de operacional, galera, olha só isso aqui, 229,50. Quantas operações eu fiz? 38 operações, tá? Então 38 operações variando entre 5 contratos, 2 contratos, 3 contratos. Então só de taxa de operação eu tive aqui 229,50. Imposto cobrado em cima dos 400, então aqui é 1% dos 485, R$ 24, tá? Até aqui tá beleza, tá, galera? Porque é o seguinte, se você tá pagando imposto é porque você tá ganhando. Só que o maior problema aqui, ó, tá acontecendo aqui, taxa operacional, tá? Então eu fiz várias operações que eu poderia ter feito bem menos e ainda ter lucro, mas eu fiquei na insistência de querer fazer uma recuperação. Taxa de registro, tá, de BMF, 86,70. Tudo porque também? Porque eu fiz muitas operações nesse mesmo dia. Aqui, taxa de emolumentos, tá? BMF também, 40,80. Enfim, custos operacionais totais, R$ 357. O que sobrou para mim de lucro? 102,70. Então entenda, galera, às vezes você acha assim, pô, eu tive um lucro, olha lá, eu tive um lucro de R$ 485. Só que eu fiz tantas operações que só de operações e de taxas eu paguei praticamente o que sobrou para mim aqui foi um quarto do que eu ganhei, entendeu? Então só de taxa eu paguei mais do que o que me sobrou de lucro. Então coloquem em mente, quando eles falam assim, olha, eu tenho duas agendas, aonde eu vou marcando todas as minhas operações, tá? Vou marcando todas as minhas operações, o que foi gain, o que foi loss, entendeu? Que horário que eu entrei, qual foi o valor de saldo que eu tive, se foi negativo ou positivo e tal. Só que eu coloquei pra mim, eu coloquei bem na minha parede aqui, isso eu aprendi aí também com Surreal Ports. Eu fiz aqui uma plaqueta e coloquei na minha parede. Você só pode fazer X operações, independente se você está no gain, independente se você está no loss, tá? A gente tem que aprender a respeitar isso, porque o que acontece? Hoje eu estava vendo, né? Hoje pela manhã, hoje é domingo, né? Dia 26. E eu tava vendo um vídeo que foi postado ontem, se eu não me engano, pelo Rodrigo Cohen, né? Onde ele e a equipe dele começaram a pegar depoimentos de alunos deles, né? Falando sobre as questões de quais foram os piores dias para eles, né? E os caras contando uma história mais cabeluda que a outra. E uma das histórias, que foi a última história do vídeo, eu me identifiquei total. Onde o rapaz, ele fala que ele estava ganhando coisa de R$ 800, e aí ele falou, pô, não, eu não bati a minha meta ainda, que é de 1.000, eu vou tentar fazer mais um trade para eu atingir esses 1.000 pontos. E aí, nessa de ele fazer mais um, aí desses 800 que ele tinha, caiu para 500. Aí ele falou, não, eu tava com 800, então vou tentar recuperar esses 300 para pelo menos ficar com os 800 então. Aí ele fez mais um, aí quando ele foi ver já tava com 300, e quando ele foi ver, ele acabou no dia quase no negativo, tá? Então a gente precisa aprender a respeitar, galera. Tipo assim, hoje quem
faz aí 300, 400, 500 reais num dia, tá? Talvez um dia a gente chegue nesse patamar de conseguir fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais num dia. Mas para quem está começando, isso é praticamente impossível. Brigar contra o mercado, brigar contra os tubarões, nós não temos chance, tá? Então, inicialmente, sem experiência, então vão buscar experiência, vão buscar conhecimento para que vocês não saiam somente no prejuízo. Porque o mercado é assim, para alguém estar lucrando, alguém tem que estar perdendo, tá? E para quem está começando, a maioria das vezes vai ser perda. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre essa questão de taxa, nota de negociações, sobre todas as taxas que são cobradas. Para quem é cliente rico, para quem é cliente clear, vocês podem estar procurando como ativar aí o RPL, que esse RPL vai fazer com que vocês tenham aí uma taxa de corretagem livre, tá? Vocês não pagam essa taxa de corretagem, apesar de ser cobrada no dia, mas no dia posterior essas taxas são zeradas e esse valor estorna para você, tá bom? Aqui eu usei as notas do próprio dia, mas para vocês entenderem sobre essa questão de taxa. E respondendo aí ao rapaz que estava reclamando que ele fez X valor num dia e só de corretagem ele pagou mais de 50%, provavelmente ele fez a mesma coisa que eu fiz nesse dia 13/4 aqui, que foi fazer muitas operações num dia, e quanto mais operação você faz, você vai ter que pagar por isso, tá? Então não adianta você achar, eu tô operando e no final eu vou ter lucro. Se você, às vezes pode acontecer de você gerar muitas operações, você chegar a ter um lucro, mas depois quando é debitado todas as taxas, você ficar no negativo ainda, tá? Então espero que esse vídeo possa ter ajudado todos vocês, tá? Sigam o nosso canal, a gente tem vários vídeos aí falando sobre bolsa de valores, vamos estar falando também sobre empreendedorismo. E a ideia aqui, galera, desde já, eu não pretendo em nenhum momento estar vendendo curso, a ideia é somente compartilhar informações. E existem aí N profissionais oferecendo com muito mais conhecimento do que eu, que pode estar oferecendo cursos bons para vocês, cursos que vão agregarem muito. Então, sempre vou estar indicando aqui questões de livros, questões de canais aqui no YouTube, profissionais aí que possam estar agregando na vida de vocês como agregaram na minha. Tudo bem? Então, grande abraço para vocês, um ótimo final de domingo aí. Amanhã vão com a mão leve para quem está operando aí, porque não sabemos como que vai começar essa segunda-feira. Beleza? Grande abraço aí, ficam com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!